Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo pela TV, já a TV de Veja.com na internet. E hoje, aqui entre nós, Ricardo Sete. Tudo bem, Sete? Tudo bem, querida. Assistimos juntos, agora há pouco, a abertura do programa eleitoral da presidente Dilma, presidente candidata do PT. E ela iniciou o programa dizendo que não é conivente com a corrupção, que jamais aceitará qualquer processo de corrupção dentro do governo dela e que tanto ela quanto o ex-presidente Lula trabalharam arduamente para fortalecer a instituição ou as instituições de fiscalização e controle, inclusive da corrupção. Parece que a gente está falando de outro governo, Sete? Parece outro país? Outro planeta? Com todo respeito para a presidente, parece que ela está no mundo da lua. Porque, primeiro que todo esse trabalho fabuloso, eu não vi nenhum preso. Ela disse que fez faxina ética no governo e tal. Tem alguém preso? Eu não sei. Depois ela exaltou justamente os órgãos de fiscalização e controle do governo e tal. E, ao mesmo tempo, ela informou a nação que não sabia absolutamente de nada do caso Petrolão. Para a gente situar aqui o nosso telespectador e internauta, a presidente Dilma se referiu a esse combate à corrupção que ela diz que aconteceu no governo dela, justamente motivada pela capa de Veja, que trouxe no fim de semana mais um grande esquema de corrupção, desta vez jorrando de dentro da Petrobras, que ficou batizado como Petrolão porque há muitas semelhanças com o Mensalão. Ou seja, é dinheiro roubado, nesse caso da estatal, para manter a base aliada conivente com as decisões do governo. Quer dizer, é uma espécie de mensalão, só que dessa vez com proporções muito maiores. Com muito mais dinheiro, né? E quando a presidente exalta os órgãos de fiscalização e controle do governo, é justamente no momento em que nenhum deles funcionou. Nenhum deles funcionou. Então, quer dizer, antes dos órgãos de fiscalização, onde é que estava nesse período em que foram 8 anos de roubalheira, de 2004 a 2012, segundo a Polícia Federal está apurando com o ex-diretor Paulo Roberto da Costa. Nesses 8 anos, a presidente da Petrobras está no cargo há 2 anos e meio. Ela não percebeu nada de estranho. Graça Fossa está há 2 anos e meio no cargo, não percebeu nada de estranho. A Petrobras tem uma auditoria interna e uma ouvidoria. Cadê? Onde é que está o trabalho deles? A própria presidente Dilma já foi da cúpula da estatal antes de ser presidente. Sim, foi ministra das Minas e Energia. Exatamente nesse período. Sim. Por outro lado, a enorme, bem remunerada diretoria da Petrobras, ninguém percebeu nada, tá tudo bem, tudo normal, ninguém sentiu o cheiro de irregularidade. A tão celebrada Controladoria Geral da União, que serve justamente para combater a corrupção dentro do Estado, cadê? Onde está? O que fez? A famosa ABIN, Agência Brasileira de Informações, sucessora do SNI, que supostamente vai informar o governo sobre tudo que está acontecendo, as coisas mais graves e mais relevantes. Nada. A ABIN, para fazer um adendo aqui, é exatamente a mesma agência que não conseguiu levantar que o assessor da então ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, hoje candidata ao governo pelo PT do Paraná, era acusado de pedofilia. Quer dizer, a própria ministra à época, hoje candidata, disse, olha, mas a ABIN não levantou. Quer dizer... Sim, sendo que é um processo correndo na justiça que qualquer pessoa que consultasse... cidadão saberia da ocorrência dessa acusação contra ele, né? Depois fala-se tanto, nós fortalecemos a Polícia Federal, o governo Lula, comparativamente aos governos anteriores, fez isso, fez aquilo. Onde é que está o famoso Serviço de Informações da Polícia Federal, que não sabia de nada, não percebeu nada, não pegou uma dica de nada? Finalmente, o COAF, o Conselho esse órgão do Ministério da Fazenda encarregado da lavagem de dinheiro, de combater a lavagem de dinheiro, que é o que está acontecendo no caso do Petrolão. Foi uma enorme lavagem de dinheiro, dinheiro sujo, desviado, cobrado das empreiteiras como propina. Pedágio, né? Para conseguir o negócio, paga-se o pedágio. Exatamente. Esse dinheiro todo foi, ao ser repassado para os políticos, ele foi lavado por doleiros, inclusive provavelmente o Alberto Iosef, e fez exatamente o crime que o COAF foi criado para descobrir e combater. Quer dizer, eu já mencionei aqui 7 diferentes organismos do governo que não fizeram nada. Quer dizer, e a presidente vem na televisão justamente hoje, no auge da crise, jactar-se
de quanto ela fez para combater a corrupção dentro do Estado. Meu Deus do céu, como assim? Tem alguma coisa errada no meio desse processo, claro, né? Parece que o discurso está muito diferente daquilo que a gente vê na prática, mas também nos dá pistas do que a campanha do PT pretende fazer aí nos próximos dias. Quer dizer, além da desconstrução absoluta da imagem de Marina Silva, porque o programa, mais cedo, o programa do meio-dia foi de ataques, um atrás do outro. Inclusive, a presidente candidata Dilma Rousseff disse o seguinte, olha, eu não sou sustentada por banqueiro. Eu achei uma coisa de uma agressividade, de uma grosseria quase sem paralelo. Então a gente juntando... Você está insinuando que ela é sustentada por banqueiros, a senadora Marina Silva, porque ela é amiga de uma acionista do Banco Itaú, que o PT procura transformar em herdeira do Banco Itaú. O Banco Itaú tem um monte de pessoas que são acionistas, 3 famílias diferentes. Ela não é a herdeira do Banco Itaú, essa Neca Setúbal, ela é uma acionista do Banco Itaú. Então, a partir dessa ligação, estabeleceu-se que a senadora Marina Silva é sustentada por bancos. É um absurdo. Agora, parece muito claro, Estava dizendo, eu te interrompi. O caminho, né? Que o Partido Partido dos Trabalhadores, PT, né? a campanha pretende usar nesse momento. Quer dizer, de um lado, desconstruir Marina Silva. Para que desconstruir Marina Silva? A questão está no primeiro turno? Não. A questão pode estar lá no segundo turno, quando Marina Silva, se a estratégia do PT vingar, crescer, criar músculos, Marina Silva chegaria desgastada, debilitada, sem essa capacidade de liderança, e é aí que o PT está tentando se agarrar. E num outro ponto, tentar descolar a imagem da presidente candidata dos escândalos de corrupção, inclusive desse mais recente. É esse o caminho que se enxerga, Sete? Eu acho que você tem razão. Eu não estou acusando, nem quem sou eu, né? Eu não considero que a presidente esteja envolvida nesse escândalo. Provavelmente, com quase certeza, não está envolvida nesse escândalo. O problema é que repete aquela velha máxima, né? Se a presidente sabia, ela é cúmplice. Eu acredito que ela não... Se ela não sabe, como ela declarou, não sabia, ela é incompetente. Quer dizer, então, a grande gerente, a grande gestora, que está nesse setor, como você mesma lembrou, desde que era ministra das Minas e Energia, há 10 anos atrás. Faz parte do conselho da estatal. Quer dizer, ela tem uma familiaridade, ou presume-se que tem uma familiaridade enorme com a Petrobras, quer dizer, e não sabia de nada, ninguém informou. Isso mostra um governo, um governo em frangalhos. O Aécio disse, o candidato do Tucano, Aécio Neves, disse que o governo Dilma acabou antes da hora. Está dando essa impressão, realmente, com todo respeito. Agora, o caso do Mensalão, quando o ex-presidente Lula disse, eu não sabia de nada, e repetiu por muitas vezes, não chegou a colar na imagem do ex-presidente Lula com tanta força quanto se imaginou que colasse. Quer dizer, ali, líderes do PT, petistas de raízes históricas foram parar na cadeia, é verdade, mas o ex-presidente Lula continuou por aí, com suas palestras, seus discursos, arrastando a militância. É possível descolar a imagem da presidente Dilma desse escândalo no momento eleitoral? É difícil, né, Sete? Haja marqueteiro. Haja marqueteiro. Ela está fazendo o possível para isso e vai chegar um momento em que ela vai precisar dizer, eu não estou envolvida nisso. Aliás, ela já começou, de certa forma, a dizer que ela era... Fiquei estarrecida, né? Estarrecida, não contemplo, não admito, não permito, etc. Mas o fato é que... Mas e a auditoria interna? E a investigação além da Polícia Federal? E o ministro citado, Edson Lobão, de Minas e Energia? Quer dizer, que é ministro escolhido por ela. Que também disse eu não sabia. Mas e aí vale só isso? Quer dizer, você tem uma delação premiada que só é aceita pela Justiça quando a delação premiada de fato produz resultado, ou seja, Paulo Roberto Costa vai ter que entregar provas, já não entregou. E aí, não, tudo bem, fica o dito pelo não dito? Esse processo é fundamental. A revista Veja conseguiu extrair algumas informações importantes desse processo. Mas, como você mesmo lembrou, a delação premiada, que tem esse nome horroroso e infeliz, né? No Brasil, feio demais. Que em outros países tem um nome mais decente, né? Cooperação eficaz com a justiça, por exemplo, tal, só funciona, realmente, como você lembrou, se produz resultados para a investigação. Não é uma fofoca. Então, não é uma fofoca. Então, é uma informação com provas. E Paulo Roberto Costa está jogando a vida dele nisso. Não apenas a vida dele, mas tem filhas e genros que tinham empresas ligadas ao esquema,
que ele vai tentar negociar para que sejam excluídas do processo. Então ele está jogando, ele não faria isso, a menos que seja um louco varrido, se não tiver provas muito consistentes do que ele está dizendo. E aí, quer dizer, quando isso vier à tona, quando isso chegar ao momento de ir para a mesa do juiz, etc., vai ser vai ocasionar um terremoto maior, muito maior do que o que está ocasionando a revelação feita pela Veja. Hoje eu ouvi de um dos advogados, dos envolvidos nesse esquema todo, a seguinte frase: vocês não têm ideia do que Paulo Roberto Costa ainda pode falar. O que tem para vir é muito maior do que aquilo que já veio. E em Brasília, claro que essas informações correm e circulam os bastidores da política, em Brasília corre um frio na espinha generalizado. Inclusive os citados por Paulo Roberto Costa já tentam estratégias, né, juridicamente. Peraí, eu tenho foro privilegiado, né? Como é que pode? Eu vou tentar aí... que é senador, deputado... Não podia ouvir em Curitiba, tinha que ouvir pelo Procurador-Geral da República, não é bem assim que funciona. Todas as estratégias jurídicas serão usadas, obviamente, para tentar anular a delação premiada. Mas eu também conversei com integrantes da OAB hoje que me disseram o seguinte: podem tentar usar as estratégias, não vai colar. A delação premiada deve ser aceita sim. Eu acredito que sim, Joyce, acredito que sim. O problema é que a questão que eu vejo do ponto de vista eleitoral é que nós temos menos de um mês para a eleição. Eu não sei, conforme funcionam os mecanismos da justiça, se alguma coisa concreta, sólida e inequívoca virá à tona nesse período antes da eleição. Haverá tempo. E não sei o quanto a opinião pública, o grosso da opinião pública, vai conseguir extrair disso para fazer um julgamento sobre o governo da presidente Dilma, sobre o lulopetismo ou não. Né? Mas o fato da presidente virar público e dizer o seguinte: eu não tenho nada a ver com a corrupção, logo depois da capa de Veja, quer dizer, é uma preocupação gigantesca que ela tem demonstrado. Claro, e do ponto de vista da estratégia eleitoral, teoricamente, do ponto de vista da estratégia eleitoral, a presidente adotou uma atitude que não é considerada boa por uma campanha ao ficar na defensiva. Ela, embora tenha sido muito dura e ter feito afirmações muito categóricas, ela esteve hoje no programa eleitoral da noite o tempo todo na defensiva. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não admito corrupção, não pode ser, o governo se preparou, desde o Lula que a Polícia Federal está sendo reforçada, os organismos de controle do Estado foram criados para isso, para aquilo, ela estava na defensiva. Isso não é uma coisa boa, quer dizer, não soa bem para o candidato. Não sei como ela poderá passar da defensiva para a ofensiva, a não ser, como você mencionou, no caso específico da Marina Silva, que ela está tentando pegar por vários ângulos, desde a inexperiência, a questão da Marina supostamente não ter base parlamentar para governar, agora essa grosseria que eu achei uma grosseria, aquela sustentada por banqueiros, aliás, como se o governo Lula não tivesse feito nada pelos banqueiros, né? A Marina até tentou rebater e disse o seguinte: eu não criei o Bolsa Banqueiro. Foi uma resposta à altura. Foi uma resposta à altura, porque nunca houve tanto lucro por parte dos bancos como durante o período Lula. Nosso tempo está quase acabando, mas eu preciso falar de Ibope com você. Saiu rodada agora há pouquinho no Rio e em São Paulo. Geraldo Alckmin seria reeleito no primeiro turno. O governador tem 48% das intenções de voto, 18% de Paulo Scaff do PMDB. E Padilha oscilou um pontinho. O candidato do PT, uau, chegou a 8%. Eu devo confessar que tem coisas que não tem preço. Ver um do ex-presidente Lula chafurdando ali na última colocação e lutando para chegar a 2 dígitos, para sair de um dígito, é muito agradável, é muito bom, eu gosto. Agora, Alckmin não surpreende. Seria reeleito no primeiro turno, ele até conseguiu descolar um pouquinho, positivamente para ele, tá tudo tranquilo para o Alckmin, dificilmente esse resultado muda, a não ser que aconteça algo como aconteceu na eleição presidencial, né? Virar de ponta cabeça aí o processo eleitoral. A rejeição do PT é a maior aliada de Alckmin, não? Com certeza. Eu me surpreendi um pouco porque o candidato o rival mais direto do governador Geraldo Alckmin, que é o empresário Paulo Scaff, do PMDB, agora do PMDB, porque ele já foi do PSB, tem feito uma campanha extremamente agressiva contra o governador Alckmin, apontando supostas deficiências na área de segurança, na área de educação, dizendo que faz muito melhor, entrevistando pessoas que se queixam de uma série de coisas que se encontram em qualquer lugar do mundo, talvez até no paraíso, né? A campanha é muito agressiva.
Mas eu acho que uma coisa interessante, Joyce, não sei se você concordaria comigo, ao ver os programas do candidato Paulo Scaff, o que eu percebo é que ele é muito desenvolto, muito bem ensaiado, mas ele não passa muita convicção, ele fica indignado de uma maneira um pouco artificial. E isso parece que não funciona, realmente não funcionou, porque não apenas ele não subiu com essa agressividade contra o governador Geraldo Alckmin, como ele caiu. Então, agora, com 30 pontos de diferença a 20 e poucos dias das eleições, dificilmente o governador não levará no primeiro turno. Agora, para a gente fechar a questão Ibope, claro que o Instituto também fez um levantamento em relação ao desempenho nos estados do Rio, em São Paulo, das principais candidatas, né, Dilma e Marina Silva. Em São Paulo e no Rio, a Dilma subiu um pouquinho e a Marina caiu. Segue a mesma tendência dos levantamentos internos, tanto do PT quanto do PSDB. Eu não tive acesso aos levantamentos do PSB, mas PSDB e PT mostram levantamentos que a Dilma continua reagindo pouquinho. Não descola demais, mas continua reagindo. E o Ibope mostra que aqui no maior colégio eleitoral do país, a candidata do PSB tem 38% das intenções de voto contra 25% da petista. E olha que a petista reagiu um pouquinho. Quer dizer, de fato, São Paulo é a maior pedra no sapato da presidente candidata, não é, Sete? Sem dúvida. Pelo nível de rejeição que ela tinha desde o começo da campanha, o Datafolha, que eu acho um instituto mais confiável, que vem amanhã, mais hein? sério. Amanhã tem Datafolha. Eu gosto mais do Datafolha, eu considero o Datafolha mais profissional, mais independente do que o Ibope. O Datafolha mostrou números muito difíceis para a presidente Dilma, né? 47% de eleitores que diziam que não votariam nela de forma alguma, quer dizer, uma rejeição fechada. E na capital de São Paulo, quase 50%. Né? A capital que tem mais de 8 milhões de eleitores, 50% das pessoas não votam. Então, a pedra no sapato do PT em São Paulo continua sendo volumosa. No estado fluminense, a atual presidente aparece com 37% das intenções de voto, a ex-senadora tem 34%, quer dizer, estão empatadas tecnicamente, a Aécio Neves do PSDB tem 15% aqui em São Paulo e 9% no Rio. Aliás, no Rio, onde ele fez a melhor costura, não consegue reagir em 7, Aécio Neves, o tucano. Mas, na verdade, eu me surpreendo mais com São Paulo, porque demorou muito para o governador Geraldo Alckmin começar a puxar o Aécio. O governador Geraldo Alckmin não estava fazendo, pelo menos, sobretudo no horário eleitoral, embora eles tenham feito muita campanha no interior, na capital, juntos fisicamente, Geraldo Alckmin, o Aécio Neves e o candidato ao Senado, José Serra, caminhando juntos, falando com os eleitores, fazendo comícios, etc., no horário eleitoral demorou muito, talvez seja uma estratégia para a última hora, demorou muito para o governador Alckmin colocar o Aécio no seu programa. Tentar fazer o Aécio ter uma votação mais próxima do que aquele deverá obter. E, aliás, no horário eleitoral do Aécio, hoje aconteceu uma novidade interessante. Líderes fortes e importantes de oposição em vários estados apareceram apoiando o Aécio. Tasso Gereissati do Ceará, ACM Neto, prefeito de Salvador, na Bahia, o senador Álvaro Dias no Paraná, que já está eleito, estourado. Ele tem 61% das intenções de voto. Talvez seja assim, o senador mais votado do Brasil proporcionalmente, proporcionalmente. Né? E apareceram o governador Beto Richa, do Paraná, apareceu o governador, o ex-governador e também senador eleito já, Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Então, esse tipo de coisa, o governador Geraldo Alckmin não fez ainda suficientemente em São Paulo. Talvez com isso ele puxe um pouco mais o Aécio. O Aécio, para ter um mínimo de ambição, ele teria que ganhar em São Paulo. Muito bem. Ricardo Sete, aqui entre nós, você acompanha todos os dias as análises do dia a dia da eleição, pesquisa eleitoral, como os candidatos se comportam na propaganda política obrigatória, análise com os nossos colunistas aqui de Veja. Obrigada pela companhia, Sete, muito obrigada. Eu que agradeço. E amanhã tem debate. Amanhã a gente se reúne aqui para analisar a pesquisa Datafolha que está no forno, hein? Será que a pesquisa Datafolha vai acompanhar a tendência dos levantamentos internos dos partidos? É o que a gente discute amanhã. Tchau!